Você olha pela janela do avião e vê uma forma simples, quase invisível de tão familiar, mas essa pequena curva carrega um dos segredos de engenharia mais importantes da história da aviação. Nos anos 1950, os aviões comerciais eram símbolo de modernidade e poder, máquinas que prometiam encolher o mundo e aproximar continentes inteiros em horas. Mas havia um problema silencioso que os engenheiros ainda não sabiam como resolver e que estava prestes a cobrar um preço devastador. Em janeiro de 1954, um avião decolou normalmente do aeroporto de Roma e, menos de uma hora depois, desintegrou-se completamente no céu, matando todos a bordo. Semanas depois, outro avião da mesma frota caiu, depois mais um. O mundo não sabia ainda que a causa estava escondida em um detalhe que ninguém havia questionado. As janelas daqueles aviões eram quadradas, e isso, por razões que a física conhecia, mas os engenheiros ainda não tinham levado a sério o suficiente, era uma sentença de morte. Para entender por quê, você precisa imaginar o que acontece com o avião quando ele sobe, porque a altitude faz algo brutal e invisível com a estrutura da aeronave. Lá em cima, a pressão do ar externo cai drasticamente, então o interior da cabine precisa ser pressurizado artificialmente para manter os passageiros vivos. Esse processo infla a cabine como um balão, milhares de vezes por voo, expandindo e contraindo a estrutura metálica em ciclos de estresse que poucos materiais suportam indefinidamente. E é aqui que a geometria entra como vilã, porque cantos retos concentram todo esse estresse em um único ponto, como uma tesoura invisível que aperta sempre no mesmo lugar. Na física, isso tem nome, chama-se concentração de tensão, e o canto de uma janela quadrada pode multiplicar o estresse local por 3, por 4, até por 7 vezes. Os acidentes do Comet, o nome daquele avião revolucionário dos anos 1950, foram o momento em que a humanidade aprendeu essa lição da maneira mais dolorosa possível. Engenheiros britânicos realizaram algo que nunca havia sido feito antes: mergulharam um avião inteiro em um tanque gigante de água e o pressurizaram repetidamente até ele se partir, observando exatamente onde e como a estrutura falhou. As trincas sempre começavam no mesmo lugar, exatamente nos cantos das janelas quadradas, se espalhando rapidamente pelo metal como raios em câmera lenta. A solução era elegante na sua simplicidade: eliminar os cantos. Sem ângulos retos, o estresse não tem onde se concentrar e se distribui harmoniosamente por toda a curva. É o mesmo princípio que faz ovos serem tão resistentes. A curva distribui a força por toda a superfície, sem nunca permitir que ela se acumule em um único ponto frágil. Arquitetos sabem disso há milênios. Os arcos das catedrais medievais, as cúpulas dos grandes palácios, as abóbodas romanas, a curva sempre foi a forma que a natureza escolheu para suportar o peso do mundo. Depois dos desastres do Comet, a indústria aeronáutica inteira mudou suas normas de certificação. Nenhum avião comercial voltaria a voar com janelas de cantos retos. Mas a engenharia não parou na forma. O vidro das janelas também esconde uma tecnologia surpreendente que a maioria das pessoas nunca vai perceber. A janela que você vê não é uma, são 3 camadas sobrepostas: uma externa, que suporta a pressão, uma intermediária, que age como reserva de segurança, e uma interna, que só está ali para proteger as outras duas de você. E aquele pequeno buraco que você vê na parte de baixo da janela, ele também tem uma função crítica, e não é um defeito de fabricação. Esse furo minúsculo regula a pressão entre as camadas do vidro. Sem ele, a camada externa suportaria toda a carga sozinha e poderia falhar muito antes do previsto. Cada milímetro daquela janela foi decidido por alguém que pensou em todos os cenários possíveis de falha e projetou para que nenhum deles chegasse até você. Se você chegou até aqui e está curtindo esse vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal para mais vídeos desvendando os mistérios da ciência que acontecem todo dia ao nosso redor. A aviação comercial é estatisticamente o meio de transporte mais seguro já criado, e grande parte dessa segurança não vem de sistemas complexos, mas de lições aprendidas com tragédias que não deveriam ter acontecido.
Da próxima vez que você olhar pela janela do avião e vir aquela curva simples e discreta, saiba que ela não é apenas design, é a memória física de vidas que foram perdidas para que as suas fossem preservadas.